Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, fazendo um podcast aqui com a nossa amiga Jaqueline, que já faz parte do podcast Pode Tudo. De início, eu vou mandar aqui um abraço especial aos nossos ouvintes, Nel lá na Baixada Santista, Cida, também nós temos o Dedo Bregueiro, em São Paulo. Nós temos o Tó lá em Maceió, Luz lá em Minas Gerais, pessoal de Canastra, né? Um abraço aí a todos vocês e vamos compartilhar, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, para fortalecer, né, o canal do podcast Pode Tudo. É um canal que está levando sempre informação para vocês, tá? É um canal que, digamos assim, é um podcast eclético, né? Todo tipo de assunto aqui a gente está abordando e a Jaqueline me chamou mais uma vez para fazer um podcast aqui na praça. Nós estamos na Praça 23, aqui em Chapadão do Sul, tá? E o assunto vai ser? Sobre política em geral. Política, gente. A política que nasceu na Grécia Antiga, que se resume em um bom trabalho, se resume em uma boa conscientização, mudança em sociedade, né? A política na Grécia Antiga era assim. Os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, se reuniam em praça pública para discutir o melhor programa do governo, né? Vida em sociedade, né? Um jeito novo de melhorar, um jeito novo de começar para a gente viver melhor. Então, é um assunto interessante. É um podcast eclético, como já disse. Todo tipo de assunto a gente está abordando. E se você aí de casa quiser fazer um podcast legal, só entre em contato comigo no número 67 984580516. Conversa diretamente comigo, tá? E eu quero mandar aqui um abraço aos nossos patrocinadores, que está sempre contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, né? Meu amigo Antônio Construtor, aqui no Chapadão do Sul, fazendo a diferença. Na área da construção civil, nós temos o Elivelto Azulejista, nosso amigo Bola, na Avenida Goiás, próximo do Supermercado Vale, e eu vou falar de todos os patrocinadores, colocar o número do telefone de alguns, né? Nós temos a CL Construções lá em Maceió, Alagoas, nós temos também o Agemax Sucata e também aqui no Chapadão do Sul, nada melhor do que falar no Supermercado Economia, onde você pode economizar de verdade, tá? Mas aí, de acordo com o nosso bate-papo, o decorrer, a gente vai colocando o número do telefone de alguns dos patrocinadores, beleza? Aline, fica à vontade para se apresentar mais uma vez. Boa tarde a todos em geral. Bom, escolhi novamente o nosso amigo Francisco porque, como ele falou, ele aborda vários assuntos e isso me interessa, me chama muito a atenção. O assunto que a gente vai debater hoje é sobre a política em geral, né? Muita gente não gosta muito de falar, mas não tem como a gente fugir de uma coisa que faz parte da nossa vida e do cotidiano, entendeu? É como você dizer que não gosta de dinheiro, mas como você vai viver sem o dinheiro se tudo que a gente faz depende do dinheiro, né? Então, a mesma coisa é a política. A gente não pode fugir da política porque, infelizmente, está no cotidiano, está no dia a dia e a gente tem que debater sobre isso. Agradeço pela oportunidade, Francisco, muito obrigada. Bom, eu vou falar na minha visão, né, do que eu penso. Eu acho que o nosso Brasil, eu acho, né, não tenho certeza, não posso, certeza mesmo é só a morte, né? Isso é certeza. Eu acho que o nosso Brasil ainda não está sendo bem administrado como merecia, né? Falta ainda bons governantes. Quando eu falo no sentido bom governantes, é aquelas pessoas que se importam não só com o interesse, né, próprio, mas com o interesse público, o interesse da sociedade, de todos em geral. Então, eu acho que ainda falta essas pessoas no plural, né, neste cargo ainda. Ainda falta pessoas que estejam preocupadas com o bem-estar da sociedade, com o bem-estar do público em geral. E quando eu falo do bem-estar do público em geral, não estou falando só dos jovens, estou falando do idoso, da criança e de todo cidadão, né? Eu falo por mim que eu nunca tive oportunidade, assim, como é que eu vou falar? Oportunidade, assim, vim de um estado que é do Amazonas e lá a política não é também muito boa lá também, né?
Lá as pessoas se preocupam mais em fazer propagandas assim lindas, maravilhosas, né? Mostram locais bonitos, bem cuidados, né? Mas só que as pessoas se esquecem assim de mostrar o local, os outros locais, né? Tem local que precisa, ninguém vai mostrar uma favela numa propaganda eleitoral, ninguém vai mostrar um sítio, né? Mas mostra locais que são bonitos. Só que isso se chama ocultar. Ocultar a sociedade que precisa, que já que a política é para todos, né? Por que só mostra a paisagem onde é linda, onde as coisas fluem tudo bem? Isso é sinal que a população toda não tem, né, o que merece. Então é isso. Eu morei lá e onde eu morei, graças a Deus, eu sempre corri atrás de tudo. Sempre corri atrás de ter bons estudos, porque a minha vida toda eu cresci ouvindo as pessoas falar, principalmente quem me criou, né? Que o sucesso estava no estudo. Minha tia sempre dizia, se você estudar, você vai conseguir muita coisa. E eu continuo acreditando nisso, que se você for honesto, se você estudar, você vai longe. Eu não deixo de acreditar, entendeu? Até porque muita coisa até aqui eu já tenho conquistado. Só que, às vezes, muitas coisas fazem a gente desacreditar. A falta de apoio, não é todo jovem, não é toda criança, não é todo adolescente que tem a mesma cabeça que a gente. Quantos adolescentes por aí não se perdem usando droga porque não tem uma oportunidade de crescer onde a pessoa vive, não tem um emprego formal, não tem nem sequer um trabalho, porque os políticos estão preocupados com o bolso deles. Eles acham que o suficiente é só ajeitar, fazer uma calçada ali e já morreu, não precisa trabalhar mais, é só sentar a bunda na cadeira e já está o suficiente, só que não é bem assim, não morreu. É que nem você dá uma tarefa doméstica para uma pessoa em casa, ela vai dizer para você, mas eu já lavei a louça ontem, e hoje não vai lavar mais porque lavou ontem? Então não é assim, né? Trabalha todo dia, a mesma coisa seria, né? Eu não estou aqui, né, generalizando. Lógico que tem bons políticos, sim, tem. Tem ótimas pessoas que realmente estão ali no poder, que estão realmente fazendo ali o seu papel, conforme que eu vejo, né? Tem gente que, inclusive, eu votei e não me arrependo de ter votado porque cumpriu. Mas tem outros que só lamento, né? Mas é aquilo, né? Para a gente dar bom exemplo, a gente tem que começar com a gente. Eu não posso também cobrar dos políticos se eu não fizer a minha parte como cidadã, né? Tenho que fazer minha parte como cidadã. Não posso chamar, ninguém de ladrão, dizer que político é ladrão, se eu também roubo, se eu também faço alguma coisa que, às vezes, para a pessoa está escondido, mas que para Deus não está oculto, né? Então, por isso que eu cobro. Porque eu, como cidadã, eu faço o meu papel. Então, se eu, como cidadã, estou fazendo o meu papel, eu não espero menos de quem está lá em cima que faça o papel também, né? Que se preocupe com a saúde, que se preocupe com a educação, que se preocupe com a sociedade em geral, entendeu? Porque tem muita coisa que ainda falta melhorar. E vou citar aqui também uma situação. Desde quando eu vim para cá, o que me faz ainda ficar nessa cidade que eu vou falar as qualidades. É a saúde. A saúde daqui eu não tenho que reclamar. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Que eu já tenho 4 anos aqui nessa cidade. A saúde daqui é nota 10, né? Não tenho que reclamar, né? Deve melhorar um pouco? Deve melhorar um pouco, né? Porque não é porque a gente está quase alcançando a perfeição que a gente também vai ficar na área de conforto e vai se descuidar também, né? Deve melhorar mais um pouco. Mas é aquilo, entendeu? Eu sempre ouço muita gente elogiar, não é só eu elogia, né? Mas é assim, não vão se descuidar. Continuem, né? Continuem no que estão. Procure melhorar mais ainda, né? Para ficar bom, né? Mais do que tá, né? Então é isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade e é isso que eu tenho para falar, né? Eu vejo que falta bastante, muita coisa ainda a ser feita. E eu gostaria que meu amigo citasse também essas coisas que ainda precisam ser feitas. Pois é, pessoal. Jaqueline, fica aí para a gente conversar mais. Vamos fazer por etapa aqui para não ficar muito grande. Eu quero agradecer também, lógico, de início aqui, não só ao público em geral que está nos assistindo, mas também a você por ter essa iniciativa de querer falar um pouco, né, sobre a política do nosso país, né, a política que é a matemática do dia a dia. Você demonstrou aí e realmente a matemática do dia a dia, aquilo que a gente está sempre tentando melhorar, modificar para atingir a perfeição.
Aproveitando aqui, falando dos nossos patrocinadores, Antônio Construtor tem um número aí para você entrar em contato com ele, que é o número 67 96 51 93 42, tá? Antônio Construtor, para você que tem o sonho de construir sua casa. Um homem preparado aí na área da construção civil para entregar a chave da sua casa em suas mãos, pegar debaixo, né, do alicerce, como diz um dito popular. E também tem o Elivelto Azulejista, com o número 67 996 44 7905, né? Você que quer um azulejista aí também, preparado aí para colocar piso, porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos, o Elivelto Azulejista está muito mais que preparado para deixar a marca aí, a marca da perfeição, digamos assim, e o seu sonho realizado, tá? E o nosso amigo gordo, onde você pode comer uma comida gostosa, numa jantinha, né? Conhecido como nosso amigo Bola, próximo do supermercado Vale, uma jantinha com 2 espetinhos por apenas, né, R$30, tá? E aos domingos você não pode perder aquela costela assada que só ele sabe fazer, tá? E o supermercado Economia, também aqui na rua 23, próximo dessa praça aqui, 23, onde você pode fazer suas compras sem se preocupar. De casa mesmo, também pode ligar e não gastar a gasolina do seu carro, porque o supermercado Economia está aí para lhe atender da melhor forma possível, beleza? É onde você pode economizar de verdade. E a Gemax Sucato, você pode vender latinha, cobre, ferro, baterias e muito mais, tá? CL Construções lá em Maceió, Alagoas. Você que quer construir sua casa aí em Alagoas, só procura a CL Construções. O número 82-98206 4350, tá? E vai no TikTok lá, meio like. Um abraço aí para o meu amigo Tó em Maceió, Alagoas. E, Nerivânia, vamos por etapa aqui, começar a segunda parte aqui conversando com a nossa amiga.